Olá, eu sou Marcos César Ferreira, eu sou médium e escritor. Estamos no meio de uma grande realização do ano, o Entre Médios do ABC Paulista 2017. Tema muito importante. Somos merecedores do melhor. Fórmulas de sucesso, propósitos e realização de vida. Um tema muito especial e ao mesmo tempo complexo. Complexo porque se tentarmos descobrir fórmulas prontas, vamos ficar cada vez mais afastados das soluções e das fórmulas dentro de nós mesmos. Nós temos uma grande dificuldade e complicamos muito a nossa vida, porque estamos tentando sempre buscar soluções externas e esquecemos dos grandes valores intrínsecos presentes em cada alma humana. É verdade. Da mesma forma em que uma simples prece nos afasta muitas vezes da fonte, porque nós nos colocamos sempre de forma pequenina, distante da divindade. Quando nós observamos a divindade dentro de nós, as coisas mudam. Quando percebermos que somos fontes divinas, células luminosas, atômicas, somos fontes das próprias estrelas, como química divina. Hoje, grande maioria das pessoas ligadas à ciência já, e que não é novidade para ninguém, informa que todos nós somos criação química das estrelas. Está contida dentro de nós os mesmos átomos dos grandes sóis do universo infindo. E até hoje a própria exobiologia ou astrobiologia, entre outros nomes da astronomia, adentrando o mundo quântico, já se fala de multiversos. O que é isso? Muitos universos entre bolhas. São teorias que chegam até nós, extremamente importantes, e que demonstram que toda essa força cosmológica está contida dentro de nós. Da mesma forma que os universos criam vidas infindas, nós criamos vidas dentro de nós através dessa magnânima máquina biológica entre tantos micro-organismos e sistemas microestelares dentro de nós. Quanta força nós temos! E nessa visão e nesse cenário em que nos encontramos com tanta crise humana, eu estou aqui de forma humilde para tentar fazer com que 2 ou mais pessoas possam perceber pela sensibilidade que podemos passar por qualquer dificuldade utilizando o nosso próprio conhecimento latente e que nós esquecemos, porque há uma voz interior
dentro de nós, que clama por nós. E nós buscamos vozes externas. Como nós esquecemos de nós mesmos? Como nós estamos deixando a nossa própria humanidade? Sim, porque a própria humanidade necessita de mais humanidade. Complicado. Estamos cada vez mais guardados em si mesmos. Não prestamos mais atenção nem sequer às flores em nossa volta, o cantar dos pássaros, os pequenos movimentos da vida, os barulhos que nos faziam sorrir quando éramos crianças, porque perdemos a esperança na humanidade. E quando esquecemos desta humanidade, significa que nós estamos esquecendo de nós mesmos. Mas qual é a solução? Quais são as fórmulas para o grande sucesso? É valorizar a si. É valorizar pequenos movimentos no dia a dia. Muitas vezes eu vejo grandes mestres falando de mantras, e os simples mantras estão no nosso dia a dia. Vocês vão entender. Pequenas ações do dia a dia são capazes de alterar a nossa própria vida diante das pessoas. Pessoas com problemas maiores do que nós, muitas vezes. O bom dia, boa tarde, boa noite. Como foi seu dia? Eu te amo. Esses são os maiores mantras que a humanidade tem, independente da língua, independente da sua religião. O olhar faz brilhar almas. Um abraço aquece o sol latente em cada homem. Como você é eterno, é capaz de gerar cada vez mais vidas sem perceber. Vidas que estavam presas na amargura, vidas que esqueceram das suas próprias capacidades para vencer problemas, vidas imersas numa iniquidade humana generalizada. É ato contínuo tentar a felicidade. E ninguém vem à Terra para sofrer. Ninguém vem à Terra para sofrer. Viemos para conquistarmos a liberdade, para conquistarmos cada vez mais a sublimação astral. Eis o tema. Sublimar a sua própria energia é a meta. Sublimação no mundo físico é sair do mundo sólido para o gasoso direto. Sublimar de forma astral é encontrar a energia esquecida dentro de você para se conectar à espiritualidade. Se conquista isso através da modificação generalizada da forma de convivência com si mesmo, com seu pensamento e com os outros. Como seres estelares, repletos de forças atômicas, com centenas de bilhões de átomos, os mesmos que fazem eclodir nuclearmente os sóis nos universos infindos, estão contidos dentro de você. Basta um olhar e um sorriso e um abraço para fazer eclodir sóis latentes em cada alma nessa humanidade. Encontrar esta sublimação
não se consegue através de fórmulas prontas. Se consegue por exemplos, práticas. O Mestre Jesus, há 2000 anos atrás, como um grande psicólogo sidéreo, de um amor universal, onde nos levou o maior código universal e cosmológico, dava os seus ensinamentos não somente pelo verbo, pelas falas, mas pela prática, através dos exemplos. Nós mudamos tudo ao nosso redor, através das atitudes e exemplos. E assim vocês vão poder entender até onde eu quero chegar. Utilizo muitas vezes, através de grandes empresas no Rio de Janeiro e de muitos outros estados, uma informação contida dentro das nossas próprias células. Ação de fraternidade, ação de compreensão, ação de encontrar latente em cada homem que trabalha a luminosidade esquecida. Muitos seres em sofrimento profundo na humanidade estão sendo descartados pela crise que assolam a humanidade inteira. Benditos são aqueles que conseguem encontrar no seu companheiro de trabalho a dificuldade que mais afeta a sua alma, porque nós estamos tão aprisionados com as nossas próprias dificuldades. Ninguém quer nos ouvir. E quando temos alguma luminosidade, eles não nos ouvem, ou não nos compreendem, ou criam confrontos, porque parece que nós queremos ofuscar o outro. A técnica, a tática, ainda é nos primeiros princípios mantrânicos da ação de ser agradável com o outro, de criar primeiro movimento, entender. E depois, no segundo movimento, amar a si mesmo, porque se você não se amar, não vai amar ninguém. O terceiro movimento, entender a dificuldade do outro. Mas se você não entender a sua dificuldade, dificilmente você vai ser fraterno com o outro. E dessa forma dentro das empresas, utilizando não somente o olhar externo, mas me investindo com o problema do outro, para adentrar na sua psicosfera e demonstrar que eu estou compreendendo a sua própria dificuldade. E como eu compreendo essa dificuldade? Como nós podemos compreender estas dificuldades que assolam tantas empresas, tantos profissionais, tantos pais e mães de família? Quando respeitarmos todos de forma igual. Quando dermos valor ao sofrimento que eles muitas vezes não dizem estar passando. E acima disso, de forma mais profissional, porque nós trabalhamos de uma forma doutrinária sem que perceba que estão sendo doutrinados. Porque a caridade maior é você trabalhar sem mostrar quem é e em que acredita. Porque a caridade melhor é quando você realmente consegue se colocar no lugar do outro. E quando nós conseguimos se colocar no lugar do outro, conseguimos observar o bloqueio ou obstáculo que está acontecendo com teu companheiro, seja de trabalho, seja na família, seja de qualquer local, cenário ou ambiente de riscos. Eu observo entre
milhares de trabalhadores em que já tive contato, que muitas vezes são mal aproveitados porque não utilizam instrumentos corretos. Não utilizar o instrumento correto faz com que eles se ofusquem a cada dia, porque o gestor não consegue observar que muitas vezes o prego não consegue adentrar a parede com uma chave de fenda. Quando observamos o que falta para aquele profissional no seu âmbito de trabalho, observando as suas capacidades muitas vezes latentes, incentivando-os, motivando-os, conseguimos clarear a aura e os elementos atômicos ofuscados, porque estamos dando valor muitas vezes a criatividades maravilhosas. Impedimos muitas vezes o desemprego porque conseguimos observar essas mesmas capacidades. Impedimos o desemprego porque percebemos que aquela pessoa chave não estava recebendo a atenção devida no dia a dia do seu trabalho, seja no aspecto psicológico, emocional ou educacional, principalmente. A melhor alegria é obter a estatística de que entre almas sofridas e que sentiriam dentro de si mesmo trevas terríveis diante do somatório de crises que vivemos, quando conseguirmos fazer que estes elementos possam ser mais participativos. Quantos profissionais repletos de sopas de letrinhas e capacidades, com tantas pós-graduados, saem das empresas e levam conhecimento, muitas vezes da própria empresa em que trabalham. Pulam em galho, mas não ficam para somar entre os líderes. Somar entre os líderes é uma grandeza maravilhosa, porque evitamos demissões por causa de, muitas vezes, algumas especializações temporárias. Valorizar o funcionário ou colaborador de forma inteligente, observar as dificuldades latentes é um grande desafio. Porém, tenho certeza que quando vocês chamam eles, incentivamos esta energia latente, eles vestem a camisa e crescem com a empresa. Assim eu utilizo essa técnica para observar de forma terapêutica pessoas chaves esquecidas. Estão esquecidas porque muitas vezes o próprio gestor observa apenas o panorama e os cenários gráficos de produtividade na matemática fria e não está mais observando, por causa das próprias dificuldades que nos encontramos, a paciência de conseguir encontrar no outro a luz perdida em si mesmos. Deixamos sempre
a nossa treva obscurecer a nossa angelitude. Ter a humildade de ouvir o outro, a menos que este outro esteja realmente de má intenção, porque ao contrário, estamos perdendo oportunidades maravilhosas no próprio mercado, dentro da nossa própria empresa, dentro da própria empresa. Essas ações de conseguir encontrar os instrumentos corretos para que o nosso colaborador, que o nosso funcionário, que os nossos amigos, colegas de trabalho, tanto tentam trabalhar de forma errada, porque eles não estão tendo, muitas vezes, uma colaboração plena da empresa, é um fator complicante. Eu adentro as empresas e todas elas que me receberam evitaram grande quantidade de demissões, justamente porque observamos através da espiritualidade forças maravilhosas dentro de cada alma que trabalha. Elas estão obscurecidas por tanto sofrimento familiar, por tantas quedas, por tantas dores. Se nós não utilizarmos melhor o nosso conhecimento para ouvirmos mais, enxergarmos mais a parte da vida pessoal, limitada, obviamente, conforme cada caso, mas observarmos que precisamos de mais ações fraternas, mais ações educacionais. Somos forças poderosas. Conseguimos iluminar cada vez mais através dos exemplos. O que nós vamos levar? O que nós vamos levar pós-túmulo? A experiência e o quantitativo de sorrisos que conseguirmos manifestar. É isso que é mais importante diante essa crise que assola a humanidade. Porque a maior crise não está somente nessa humanidade. A maior crise está dentro de nós. Nós é que estamos falindo e não as empresas. Nós é que estamos quebrando na economia da nossa luminosidade do coração. Nós que estamos criando uma inflação terrível pela arrogância. Nós que estamos quebrando elos monetários de nós mesmos. Elos monetários por não praticarmos a fraternidade na nossa vida. E ser fraterno é saber praticar o conhecimento. Não é apenas abraçar, dar oportunidade, é dar exemplo. Quantos de nós, através das nossas próprias dificuldades, muitas vezes nos transformamos e esquecemos de valores que estão virando virtudes.
nós estamos transformando determinados movimentos contidos dentro de nós desde que pisamos nesse planeta como virtudes. Ser bom, ser parte dessa grande fraternidade, ser parte da humanidade, ser inteligentemente parte de uma grande fraternidade universal que nos inspira, não é vergonha para ninguém. E também não deve ser virtude. Ela está contida dentro de você. Então, em todas essas informações que tentamos passar, é justamente para fazer com que possamos pensar de forma simples que tudo isso está dentro de nós mesmos. Nós complicamos as coisas, criamos nomes dos mais fantásticos possíveis para podermos entender algo tão nosso, sermos mais humanos. Jamais façam preces, orações com sentimento de distância, porque tudo isso brilha dentro de nós mesmos. Deus está dentro de nós. E eu já expliquei que essas mesmas luzes que eclodem atomicamente em qualquer estrela também têm o mesmo movimento dentro das nossas células, da nossa própria biologia e química estelar. Basta sorrirmos mais um pouco. Basta tentarmos abraçar mais o outro. Basta tentarmos ouvir mais o outro. E mudaremos panoramas incríveis no nosso próprio ambiente de trabalho, no nosso próprio país, na humanidade inteira. Seja, acima de tudo, você mesmo. Não queira ser igual ao outro, nem queira ser aquele palestrante, escritor. Nada disso importa. São bons roteiros. Siga o roteiro, mas utilize a sua própria vida para escrever o seu próprio livro da vida. Porque você pode. Você é muito mais do que isso. Da mesma forma que encontramos soluções que estavam escondidas em cada alma sofrida nas empresas, nós podemos iluminar esta humanidade pela forma que você conduz com exemplo a sua vida. E utilize sim outras fórmulas e técnicas através dos grandes colegas e amigos presentes, encarnados, com diversidade terapêutica que ilumina o corpo físico e clareia a alma diante as trevas humanas. Utilizem, acima de tudo, uma fórmula única e universal: o amor. Não há fórmula maior do que essa em nenhum lugar do universo. Ela é única, infinda, faz parte da eternidade da nossa equação existencial. Sublimem a si mesmos, porque vocês não precisam de algemas para prender em si mesmos. Todos são capazes de sublimar de forma espiritual, da matéria, conectando-se com a espiritualidade em todo dia. Todo dia, vocês são muito mais do que podem perceber. Esse é um dos exemplos. Alto valor, alto amor, alto paixão por tudo e pela vida.
por perceber pequenos detalhes da vida, dos elementos. Quando percebermos tudo isso, poderemos ser mais felizes. E tudo à sua volta vai melhorar. Da mesma forma que a empresa, os grupos empresariais são como corpos biológicos. E quando eles estão saudáveis, pelas células que são os próprios trabalhadores e colaboradores, toda a periferia biológica está saudável. Todas as conexões empresariais extremamente importantes diante dessa crise humanitária que vivemos ficará mais saudável, porque estamos dando valor a cada alma que está presente na nossa vida, seja dentro de casa ou fora dela. Muitas informações parecem até muito complexas, mas não são. Observem primeiramente, de forma paciente, com muita calma, como colocar cada pé num degrau, cada desafio. Use a criatividade, porque é através desta energia criativa que se conquista antes no alto valor, no sorriso, em perceber que você está vivo, em perceber que você pode mudar, em perceber que você pode doar, e perceber que você é muito maior. Você vai receber tudo em troca. Vai receber tudo em troca. Tenha certeza disso. Muita paz. Muita paz para cada um de vocês. Não desprezem a força quântica existente em cada batida do coração presente em você. É espelho divino. É espelho das soluções. Se afastem das fórmulas prontas e adentre o teu universo interior. E bendito a todos vocês que conseguiram e conseguem trabalhar, doutrinar, sem precisar mostrar em qual doutrina, em qual religião, em qual filosofia ou profissão vocês têm. O melhor de tudo é a quantidade do sorriso e da esperança que são capazes de despertar. Corram atrás de vocês mesmos e saberão encontrar essa luz perdida na caverna do coração. Seja luz e acreditem muito mais em vocês. Muita paz. Fiquem em paz.